Olá, meu irmão, tudo bem? Pela graça de Deus, nós estamos aqui juntos para mais um Café com o Pastor. E hoje, para a nossa reflexão, eu trouxe um trecho das Escrituras que se encontra no livro de Timóteo. Isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. Vamos ver o que Deus nos diz nessa passagem. Então, acompanhe comigo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a meu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E para começar, nós precisamos entender que essa epístola do apóstolo Paulo consiste em conselhos a Timóteo a respeito da organização da igreja e das responsabilidades que estavam sobre seus vários membros, e também de exortação à fidelidade em manter a verdade em meio aos erros que estavam ali ao seu redor. E um dos conselhos que este capítulo de 1 Timóteo também nos traz é sobre a conduta na fé. E falando sobre esse tema, fé, se você parar para pensar ou até mesmo pesquisar, você vai ver que a história da igreja está cheia de náufragos na fé em todos os lugares e em todos os tempos. Realmente é uma triste realidade saber disso, mas elas até nos ajudam a tirarmos várias lições com essas situações. Nós, porém, precisamos tomar cuidado para não naufragarmos na fé. Eu, particularmente, não quero pagar para ver, mas eu imagino que seja uma situação bem desastrosa, né? Você se sentir naufragado na fé. O apóstolo Paulo, ele aponta duas razões para esse naufrágio. O primeiro é a rejeição da fé. E o segundo é a rejeição da boa consciência, segundo o que nós vemos aqui no nosso versículo-chave. Quem rejeita a fé está fechando a passagem pelo qual Deus concede a sua graça. Da mesma forma, quem rejeita a boa consciência fica ali sem aviso, sem alerta quando surge o perigo, né? Quando o pecado está próximo. O pecado, meu irmão, você precisa saber e sempre lembrar que ele nos assedia todos os dias. Todos os dias ele está ali batendo na nossa porta. As tentações nós não podemos evitar. E a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Olha só, Deus ainda nos avisa, nos alerta com relação a isso, mas cabe a você fugir, lutar, né, contra o pecado e procurar viver uma vida de comunhão com Deus. O naufrágio na fé geralmente acontece de forma lenta, surgem alguns vazamentos na sua embarcação, que é a sua vida, e você nem percebe, e com isso a água, que aqui nessa analogia que eu estou tentando passar para você, significa o pecado, vai ganhando espaço pouco a pouco e também vai destruindo todo o alicerce espiritual da sua vida como cristão. E os versos-chave de hoje da nossa reflexão
eles nos trazem, nos dão duas dicas de coisas que não podem faltar na nossa vida para nós lutarmos contra isso. A primeira coisa é a boa consciência. A boa consciência é aquela que tem os princípios e os valores de Deus bem estabelecidos aqui, na nossa mente. E alguns desses princípios que eu trago para você como exemplo é a fidelidade a Deus, é você honrar a Deus, é você também ter temor ao Senhor. A segunda coisa que o versículo nos traz, que não pode faltar na nossa vida para nós lutarmos contra esse naufrágio na fé, é nós termos uma fé sincera. Isso mesmo, a fé sincera, que é alimentada pelo quê? Pela comunhão com Deus, alimentada com a palavra de Deus e também alimentada com a igreja do Senhor. Mas você pode se perguntar, mas onde eu vou conseguir esse incentivo, essa cobrança, essa motivação para isso, né? Muito simples. Eu falo para você nesse momento. Sabe aonde você vai ter isso? Você vai ter isso na Igreja de Cristo, participando com amor e dedicação na Igreja de Cristo, tendo comunhão com os irmãos que vivem por fé, assim como você. Também se apegando à palavra de Deus, se apegando à oração e também à comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Observe comigo o que o versículo de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, nos diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Olha só o que 2 Coríntios nos diz, o que Deus nos diz. Por isso, meu irmão, proteja a sua fé, tenha convicção dela. Também cuide para manter o seu coração sempre puro, sempre limpo diante de Deus. Um conselho que eu dou para você nesse momento é que nós, tanto eu como você, nós precisamos estar a todo momento nos policiando para nós não sermos levados pelas ondas do pecado. Isso mesmo, estejamos atentos a todo momento. Por isso, não abra mão de ter um coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Complete a sua missão. Qual é a sua missão? Isso mesmo, a sua missão de espalhar o Evangelho. Complete essa missão sem passar pelo naufrágio da fé. Amém? Nesse momento, eu peço que você baixe sua cabeça para nós encerrarmos com a nossa oração. Oremos. Querido Deus, queremos, Pai, nesse momento te agradecer por mais um momento na tua palavra, por essa nossa reflexão, Senhor, nas tuas escrituras. Te agradecemos porque o Senhor nos alerta, Pai, nos alerta quanto ao que o mundo oferece, nos alerta quanto ao pecado que está ao nosso redor. E também, Senhor, porque o Senhor nos incomoda através do teu Espírito Santo a nós fazermos o que é correto. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar dando a cada dia, a cada um de nós, a essa pessoa que está assistindo essa reflexão nesse momento, que o Senhor possa estar dando sabedoria, dê também, Senhor, discernimento, dê também sensibilidade, para que essa pessoa, para que nós não venhamos a naufragar na fé, que possamos cumprir a nossa missão de espalhar o teu Evangelho
e sejamos eficientes, Senhor, para o Teu reino, até o dia da Tua volta. Muito obrigado mais uma vez, é o que te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E não perca que amanhã nós teremos mais café com o pastor. Que Deus os abençoe.